Você já se perguntou por que tantas pessoas perdem tudo, dignidade, propósito e até a salvação, mesmo parecendo estar no caminho certo? Já viu alguém cair em uma armadilha da vida e se perguntou como aquilo aconteceu? Tão rápido, tão sorrateiro, tão fatal. E se eu te dissesse que há um tipo de sedução invisível que se infiltra nos corações distraídos, uma armadilha espiritual que tem derrubado até os mais fortes? E que você pode estar mais perto dela do que imagina? Sim, existe uma força oculta, astuta e silenciosa, descrita com precisão em Provérbios capítulo 7, que tem roubado destinos inteiros. Ela se apresenta com beleza, com palavras doces, com promessas tentadoras, mas conduz direto ao abismo. E o mais assustador, ela se esconde nos lugares mais improváveis, até dentro de nossos próprios desejos. Neste vídeo, vamos explorar um dos capítulos mais misteriosos e poderosos das Escrituras. Um alerta divino que descreve, com detalhes assombrosos, como o inimigo arma ciladas disfarçadas de prazer, liberdade e afeto. Mas aqui também está o segredo. O Senhor nos deixou um mapa, um manual de defesa espiritual que poucos conhecem e que pode ser a diferença entre cair na armadilha ou escapar dela ileso. Pense comigo quantos já não foram destruídos por decisões tomadas à noite, em momentos de carência, solidão ou imprudência. Quantos foram seduzidos por palavras suaves que pareciam amor, mas eram morte disfarçada? A Bíblia nos mostra que a perdição às vezes vem sorrindo. E se você não estiver atento, pode cair como caiu aquele jovem simples, sem juízo, que pensava que estava no controle, mas caminhava direto para o matadouro. Neste vídeo, você vai descobrir como a sedução espiritual atua no nosso cotidiano sem que percebamos. O verdadeiro significado da mulher estranha em Provérbios 7 e como ela age hoje nos nossos dias. Porque Deus insiste tanto em que guardemos seus mandamentos como a menina dos nossos olhos. O segredo esquecido da vigilância emocional e espiritual e como ele pode salvar sua alma. E o mais importante, como despertar do sono espiritual e escapar das armadilhas do inimigo. Você que está assistindo precisa saber há algo muito maior acontecendo ao seu redor. E talvez este vídeo seja a resposta de oração que você estava esperando. O Espírito Santo quer te alertar, quer abrir seus olhos, e se você ficar comigo até o final, verá que essa palavra tem o poder de reverter um destino que parecia condenado. Você não está aqui por acaso. Esta é uma convocação divina. Poucas pessoas vão suportar assistir este vídeo até o fim, porque a verdade dói. Mas quem suportar vai ser transformado. Então pare tudo, se desligue do mundo agora e entre comigo nessa jornada. O que Deus vai revelar aqui pode salvar a sua vida e até a sua eternidade. A história que se desenrola em Provérbios capítulo 7 é mais do que uma simples advertência contra a imoralidade sexual, é um espelho espiritual. O jovem simples que caminha despreocupado ao entardecer representa todos nós, quando relaxamos na vigilância, quando confiamos demais em nosso próprio discernimento e subestimamos o poder do engano. Ele não saiu de casa planejando pecar. Ele apenas passou por uma esquina que o levou ao caos. Essa esquina pode ser uma conversa inocente, um clique em um site, uma mensagem não respondida ou até um pensamento cultivado em silêncio. Quantas vezes também nós achamos que estamos apenas passando por perto? A mulher estranha do texto não é apenas uma figura literal. Ela é símbolo do espírito de sedução que ronda a alma humana. Esse espírito não vem com chifres nem com cara de demônio, ele vem com cheiro bom, voz macia e argumentos que fazem todo sentido quando estamos emocionalmente vulneráveis. Vem com promessas de carinho, aceitação, aventura, liberdade
E é exatamente aí que mora o perigo. Porque o coração humano, quando está ferido, cansado ou carente, se torna terreno fértil para os disfarces do mal. E quando não temos a palavra de Deus escondida dentro de nós, como nos advertiu o versículo 1, caímos como bois para o matadouro andando com as próprias pernas rumo à destruição. Esse primeiro ensinamento do capítulo é um alerta espiritual urgente. Não é só sobre o pecado visível, é sobre o processo invisível que nos leva até ele. O inimigo sabe esperar. Ele observa de longe, como a mulher nas esquinas, calculando a hora certa de atacar. E muitas vezes, o que nos derruba não é a tentação em si, mas a ausência de resistência, de identidade espiritual, de raiz em Deus. O jovem do texto não tinha juízo, e não porque fosse tolo por natureza, mas porque não havia investido tempo no que realmente importa: conhecer a voz de Deus, a direção do Espírito, os limites da sabedoria. Quantos hoje estão exatamente nesse caminho? Talvez você, talvez alguém que você ama, caminhando perto demais da tentação, confiando demais na própria força, subestimando o poder do pecado e esquecendo que a casa da sedução é caminho do inferno e desce às câmaras da morte, como diz o versículo 27. Forte não é, mas verdadeiro e necessário. Por isso precisamos dar um passo atrás e perguntar: quantas vezes Deus tentou nos alertar e nós ignoramos? Quantas janelas Ele abriu diante de nossos olhos e preferimos fechar as cortinas porque a verdade era dura demais? O convite de hoje é claro: não se engane achando que o perigo está longe. O texto nos mostra que a destruição mora nas esquinas da nossa rotina, nas distrações do dia a dia, nos momentos em que achamos que podemos lidar sozinhos com as nossas vontades. Deus não quer apenas nos livrar do pecado, Ele quer nos ensinar a amar a sabedoria, a tratá-la como irmã, como parenta íntima, como nos dizem os versículos 4 e 5. Porque quem anda com a sabedoria não anda sozinho, e quem escreve os mandamentos de Deus no coração como um selo eterno estará protegido mesmo quando o perigo bater a porta com perfume caro e palavras suaves. Agora que você entendeu a profundidade da primeira armadilha, continue comigo. O próximo tópico vai te mostrar uma cena ainda mais intensa, o tipo de estratégia que o inimigo usa para parecer espiritual enquanto prepara o engano. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos como nunca antes. O versículo 14 nos mostra algo chocante. A mulher que aborda o jovem diz: sacrifícios pacíficos, tenho comigo hoje, paguei os meus votos. Parece um detalhe, mas aqui está escondido um dos maiores perigos espirituais da nossa geração: o uso da linguagem religiosa para justificar o pecado. Essa mulher, símbolo da sedução espiritual, não chega falando de prazeres carnais logo de início. Ela se apresenta como alguém que fez votos, que cumpriu um ritual espiritual. Como quem diz: está tudo bem entre eu e Deus, agora posso fazer o que quiser. Esse é o espírito mais perigoso, aquele que mistura religião com engano, que se veste de fé, mas é movido por manipulação. Vivemos em uma época em que muitos têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Pessoas que frequentam igrejas, usam palavras bíblicas, mas vivem uma fé corrompida pela conveniência. Quantas vezes você já viu ou ouviu alguém dizendo: Deus conhece meu coração, como desculpa para continuar em algo claramente errado? É exatamente isso que essa mulher faz. Ela declara ter oferecido seus sacrifícios, como se isso a colocasse acima da reprovação. Mas ao mesmo tempo arma um leito perfumado de adultério, planejado em detalhes. O que Deus está nos revelando aqui é que o maior engano nem sempre vem do mundo declarado às vezes, vem disfarçado de altar. E o jovem simples, que já estava vulnerável, se vê seduzido não apenas pela aparência da mulher, mas também por sua espiritualidade manipulada. Essa
É a estratégia do diabo usar a linguagem de Deus para nos afastar dele. Quantas pessoas hoje caem em pecados sérios dentro de relacionamentos ditos cristãos? Quantas decisões são tomadas com frases como Deus me mostrou? É uma bênção, é resposta de oração, quando no fundo tudo foi baseado em desejo, emoção e carência. Precisamos entender que o fato de algo parecer espiritual não significa ou que veio de Deus. O diabo também sabe usar versículos. Ele usou com Jesus no deserto, mas Jesus não foi seduzido porque conhecia não só as palavras, mas o espírito por trás delas. O que falta ao jovem de Provérbios 7 é discernimento. E discernimento não se ganha por experiência de vida, mas por intimidade com Deus. Esse segundo bloco nos mostra uma verdade profunda. A sedução mais eficaz não é a que te assusta, é a que te consola. É a que sussurra no seu ouvido o que você quer ouvir, usando até a Bíblia, se for preciso. Por isso, precisamos clamar diariamente ao Espírito Santo por discernimento. Precisamos pedir olhos espirituais que enxerguem além das palavras doces, além das aparências religiosas. Porque o mal, quando quer destruir, não vem sempre com cara de mal. Ele se perfuma, paga votos, diz que ama a Deus, mas está pronto para te arrastar para longe do teu propósito. Se você já caiu nesse tipo de armadilha, saiba, Deus não te expõe para te envergonhar. Ele revela para te curar. Este vídeo é uma resposta para muitos que estavam pedindo um sinal. O alerta já foi dado. A escolha agora é sua. Provérbios, capítulo 7. Não nos conta apenas uma história, ele nos revela um campo de guerra. Mas essa guerra não acontece nas ruas, nem nos quartos luxuosamente preparados da mulher sedutora. A verdadeira batalha está acontecendo dentro do coração do jovem e dentro do seu coração também. No versículo 25, o sábio clama: não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas. Você percebe o foco? Não vá à casa dela, nem não fale com ela. É algo muito mais profundo. Não se desvie o teu coração. Isso porque antes de qualquer queda visível, há sempre uma derrota invisível. Antes que os pés caminhem, o coração já cedeu. Antes que os olhos desejem, o coração já flertou. Antes que os lábios confessem, o coração já decidiu. Esse texto nos ensina que o coração é o verdadeiro alvo do inimigo. E aqui está um alerta duro, mas necessário. O coração humano pode ser extremamente enganoso, mesmo dentro da igreja. Jeremias disse que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. E por isso, confiar cegamente nos próprios sentimentos, desejos ou paz interior pode ser um grande erro. Quantas vezes sentimos paz em algo que depois descobrimos ser cilada? O problema não está em sentir o problema, é fazer das emoções o nosso GPS espiritual. E é por isso que Deus nos deu sua palavra. Não para podar nossa liberdade, mas para proteger nosso propósito. A tábua onde os mandamentos devem ser escritos, como diz o versículo 3, não é de pedra, é o nosso coração. E se o coração estiver vazio da palavra, ele será preenchido pelo que o mundo oferece. E o mundo oferece muitas distrações. Muitos caminhos largos que parecem bons, mas conduzem à morte. O que a Bíblia está nos revelando neste capítulo é que o jovem não caiu porque encontrou uma mulher perigosa. Ele caiu porque seu coração já estava desprotegido. Era um campo sem muralhas, um templo sem altar, uma alma que andava sem direção. E talvez essa também seja a sua condição hoje. Talvez você esteja espiritualmente vulnerável, cansado, distraído, emocionalmente fragilizado. E o inimigo sabe disso. Ele está ao seu redor, esperando só um momento de descuido, só uma esquina emocional. Mas há uma boa notícia: essa guerra pode ser vencida. E o segredo
está em guardar o coração com toda a diligência, como nos ensina Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Isso não significa viver com medo ou paranoia. Significa viver em vigilância, em oração, em comunhão com Deus e em obediência à sua palavra. Significa alimentar sua alma com coisas puras, cortar acessos perigosos, se cercar de gente que ama a verdade. Significa, acima de tudo, ter coragem para reconhecer os próprios pontos fracos e levá-los diante de Deus antes que o inimigo os descubra e os use contra você. O versículo 22 é um dos mais fortes de todo o capítulo e ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. A cena muda. De repente, aquele que parecia no controle da situação, o jovem seduzido, é comparado a um animal sendo levado para a morte sem saber. Aqui, o Espírito Santo escancara uma verdade espiritual que muitos não querem ver a caminhos que parecem seguros, mas são sentenças disfarçadas. Esse jovem pensou que estava vivendo uma aventura. Ele achava que tinha feito uma escolha livre, mas, na verdade, ele estava apenas caminhando para sua própria destruição. E o pior, achando que estava tudo bem. Essa é a face mais cruel da sedução espiritual. Ela não só te leva para o erro, ela te convence de que o erro é bênção. Ela embriaga, ela entorpece a consciência. Você começa a perder o senso de urgência, começa a tolerar o que antes combatia, a aceitar o que antes repreendia, e quando se dá conta, já está amarrado. Foi assim com Sansão, foi assim com Salomão, e é assim com muitos hoje. Homens e mulheres de Deus que, por um momento de prazer, por uma emoção alimentada, trocam sua unção por um leito profanado. No versículo 23, a Bíblia diz até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. O jovem cai, o laço fecha, a morte espiritual acontece. É isso que muitos não entendem. Algumas decisões não matam na hora, mas envenenam lentamente. Você continua indo à igreja, continua dizendo amém, mas por dentro está morrendo. Já não há mais choro. Já não há mais temor, só aparência. E a casa da mulher, diz o versículo 27, a sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Amado, isso é sério. Isso é um alerta. Deus não está apenas contando uma história. Ele está gritando para você acordar. Porque o inferno, neste texto, não é apenas um destino final, é uma condição presente. É viver separado de Deus, sem sensibilidade, sem direção, sem esperança. E há muitos crentes vivendo nesse estado hoje, com a Bíblia na mão e o coração algemado. Mas ainda há tempo. O fato de você estar aqui, lendo isso, é a prova de que Deus ainda está te chamando. Ele ainda quer te libertar, te restaurar, te trazer de volta à sobriedade espiritual. Porque o mesmo Deus que revela o juízo é o Deus que oferece escape. Se Provérbios capítulo 7 nos mostra a queda de um jovem por falta de sabedoria e vigilância, ele também nos revela logo no início o caminho para escapar dessa destruição: guardar os mandamentos, esconder a palavra no coração e cultivar intimidade com a sabedoria. No versículo 1, o texto começa assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Essa é a primeira defesa. Guardar não é apenas memorizar, é valorizar, proteger, levar a sério. Esconder no coração significa meditar, amar, tornar a palavra parte da sua identidade. E aqui está o segredo. Um coração cheio da palavra não será facilmente dominado pela sedução do mundo. No versículo 4, o texto diz: Dize a sabedoria: Tu és minha irmã e a prudência chama de tua parenta. Sabe o que isso quer dizer? Que a sabedoria precisa ser tratada como algo íntimo, familiar, inseparável.
Ela não pode ser apenas uma visita de domingo ou uma voz distante que consultamos quando tudo dá errado. A sabedoria de Deus precisa morar com você. Precisa andar com você nas ruas, entrar com você nos quartos, estar com você nas redes sociais, nos relacionamentos, nas decisões, no que você vê e no que você sente. Quando a palavra de Deus é escrita na tábua do coração, como diz o versículo 3, ela não só te alerta, mas te transforma. Ela molda sua visão, ela filtra seus desejos, ela fortalece seu discernimento. A sabedoria é a blindagem invisível do crente. É o escudo silencioso que desmascara a sedução antes mesmo que ela se aproxime. É o discernimento que diz: isso parece bonito, mas é morte disfarçada. E aqui vai um segredo espiritual profundo. Você só pode vencer aquilo que você identifica. Se você não consegue reconhecer a sedução, você não conseguirá resisti-la. Mas quando você está cheio do Espírito e da Palavra, seu espírito se torna sensível. Você sente quando algo está errado, mesmo que pareça certo. Você enxerga o engano por trás da beleza. Você diz não com firmeza, mesmo quando o mundo inteiro diz sim. E essa é a promessa de Deus para você, que você pode viver uma vida guardada, protegida e vitoriosa, mesmo em meio a um mundo cheio de armadilhas. Não pela sua força, mas pela sua sabedoria. Não pela sua experiência, mas pela sua graça. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse. Você é raro. Você é especial. Pouquíssimas pessoas têm a coragem espiritual de permanecer até o final de uma mensagem como essa. E se você ficou, é porque o Espírito Santo falou com você de maneira profunda. Você ouviu mais que palavras, você ouviu um chamado. Um chamado para despertar, para vigiar, para se proteger e para ser luz no meio das trevas. Hoje, nós desmascaramos uma das armas mais perigosas do inimigo, a sedução disfarçada de bênção. A mulher de Provérbios 7 não é só uma personagem histórica. Ela representa tudo aquilo que o diabo ainda usa para afastar os filhos de Deus do caminho da vida. A falsa prosperidade, os relacionamentos sem propósito, as decisões impulsivas, as emoções desgovernadas e as vozes suaves que nos afastam da cruz. Você viu isso tudo com os próprios olhos espirituais hoje. Mas mais do que alertas, este vídeo te entregou chaves. E agora, com essas chaves nas mãos, você só tem dois caminhos: ou as usa para trancar a porta da queda, ou ignora e volta a andar rumo ao laço. E a escolha, como sempre, é sua. Mas se você chegou até aqui, eu creio você escolheu a vida. Agora, eu quero te fazer um pedido especial. Se essa mensagem falou contigo, escreva aqui nos comentários a seguinte frase, para que eu saiba que você é um dos escolhidos que ouviu até o fim hoje. Eu quebrei o laço com a mentira e escolhi a verdade que liberta. Escreve isso, porque essa frase vai ser o testemunho público de que você decidiu vigiar, obedecer e permanecer. E ela vai ajudar outras pessoas que lerem a saberem que não estão sozinhas nessa batalha. E mais, não guarde esse vídeo só para você. Compartilhar é mais do que clicar num botão, é um ato profético. É como lançar uma semente que pode salvar alguém da destruição. Quantas vidas estão presas em relacionamentos tóxicos, em decisões erradas, em ciclos de engano? Você pode ser a ponte para que elas ouçam essa verdade libertadora. Não seja egoísta com a palavra, seja canal. E se você ainda não está inscrito neste canal, meu irmão, minha irmã, me permita falar com firmeza e carinho. Não faz sentido receber uma revelação como essa e não fazer parte daquilo que Deus está construindo aqui. Esse canal não é um entretenimento, é um campo de batalha espiritual. Cada vídeo aqui é uma arma, uma armadura, um alerta divino. Inscrever-se é como dizer: Senhor, eu quero continuar ouvindo a tua voz. E tem mais, a jornada não termina aqui.
Esse vídeo é só uma parte do que o Espírito Santo quer te ensinar. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando verdades ocultas da palavra. Vamos abrir mais mapas espirituais, revelar mais armadilhas e, acima de tudo, fortalecer a sua alma. Então, por favor, não vá embora. Não pause. Não minimize. Mantenha essa chama acesa. Ativa o sininho das notificações. Isso não é só tecnologia, é estratégia espiritual. Porque quando o próximo vídeo sair, ele pode conter exatamente a resposta pela qual você orou. E antes de encerrar, escute isso com atenção. Você não está sozinho. Você é amado. E você é chamado. Deus está escrevendo uma nova história com você. E se você ouviu até aqui, é porque Ele escolheu esse momento para dizer volta. Vigia e vive. Te espero no próximo vídeo, debaixo da mesma unção. Até lá, permaneça firme e lembre-se, o caminho da sabedoria é mais estreito, mas leva à vida eterna.